Três fundos imobiliários que estão extremamente descontados e que são verdadeiras oportunidades para você que quer investir em fundos imobiliários e receber uma renda todos os meses. Meu nome é Thiago Bozo, para você que não me conhece. E meu nome é Matheus Lima. E hoje estamos iniciando mais um quadro, Você com Renda. O quadro que vai te ensinar de fato a como investir em fundos imobiliários para ter uma renda passiva todos os meses e conquistar assim a sua independência financeira. É isso aí, Thiagão, a sua tão sonhada independência financeira. Naturalmente, quem está aqui junto com a gente e sabe, né, já viu o tema da live, a gente vai discutir um pouquinho sobre o segmento de lajes corporativas. Algumas pessoas até têm dificuldade de entender o que significa laje corporativa, mas nada mais é do que você investir em prédios comerciais. Né? Você investir, de fato, naqueles prédios que estão no meio das cidades, nas melhores localizações possíveis. Claro, você sabendo selecionar bem. E o intuito dessa live, o intuito desse vídeo que a gente está fazendo aqui para vocês é realmente mostrar, identificar ali quais são as três oportunidades, né? Os três descontos que tem hoje no mercado de fundos imobiliários. Exatamente. Existem vários fundos segmentos de lajes corporativas, mas certamente os três estão nos nossos olhares e nos olhares dos tubarões do mercado. Nessa parte mais introdutória agora, a gente vai falar um pouco, contextualizar para vocês o segmento de lajes corporativas. Então a gente vai iniciar principalmente falando sobre as regiões. Acho que nada mais justo do que a gente começar ali falando sobre as regiões. E para quem ainda não conhece o segmento de lajes corporativas, como o Matheus acabou de falar, é aquele segmento que investe em imóveis comerciais, prédios comerciais. Então você tem um prédio que é alugado várias salas, os fundos compram esses imóveis e colocam para alugar para muitas vezes vários inquilinos. É um segmento que ele está principalmente concentrado ali no eixo Rio-São Paulo, certo? Naturalmente. Naturalmente no eixo Rio-São Paulo. Então a gente tem sim lajes corporativas em outras localizações. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem uma das torres aqui de Salvador está dentro de um fundo imobiliário, mas é principalmente no eixo Rio-São Paulo. Exato. Não, assim, a gente consegue visualizar aqui em Salvador mesmo, tem o Suarez Trade, que é um ativo que está dentro do fundo imobiliário. Tem algum ali no sul, tem algum ali no centro-oeste, tem alguns de algumas regiões ali. Mas, naturalmente, o foco maior é no eixo Rio-São Paulo, que é o foco do centro econômico do Brasil. Naturalmente, o foco hoje maior, né, onde tem um mercado mais com maior perspectiva de crescimento, um mercado mais estável, um mercado que tem ali uma demanda maior, é o mercado de São Paulo. Né? O mercado do Rio de Janeiro, volta e meia tem algum problema de vacância, né? Volta e meia tem algum problema ali, só para deixar claro para todo mundo, né? Vacância nada mais é do que o imóvel, um conjunto vago. E quando você falou que um fundo imobiliário, eu vou deixar bem claro para explicar para a galera. Quando você fala que um fundo imobiliário tem um prédio comercial, tem desde um prédio comercial que loca para um grupo de advogados, para uma empresa de tecnologia, para uma empresa do ramo financeiro, um banco, de tudo. Né? Então, o grande trunfo, né, de um prédio comercial é que você tem uma maleabilidade muito grande para fazer locações para diversos, diferentes inquilinos. Né? Esse é o grande ponto. Mas, como a gente estava voltando, ali tem um centro muito maior na região de São Paulo. E até é importante a gente mencionar que dentro da região de São Paulo tem localizações e localizações. Exatamente. Tem regiões e regiões. Né? Esse é o ponto mais engraçado, eu diria, porque até mesmo a gente fala muito, né, dessa questão do ciclo imobiliário. A gente tem ciclos imobiliários dentro dos imóveis, dos prédios comerciais, assim como outros segmentos, mas a gente consegue ver ciclos imobiliários diferentes, não só dentro de cidades, mas também dentro de bairros. Então esse é o grande ponto, esse é o grande trunfo ali, que é o diferencial muito grande. Então tem regiões lá em São Paulo que tem uma demanda maior. Então quando você fala da região ali da localização, a gente tem a região ali da Faria Lima, que tem uma demanda muito grande. A região da Berrini, você tem uma região dos Jardins, você tem uma região da Paulista. Você descendo ali, começa a descer, você tem o Chucre Zaidan. Você também tem a Chácara Santo Antônio. E à medida que você vai vendo a região de São Paulo, tem demandas diferentes, prédios diferentes e também padrões construtivos diferentes. Lá em São Paulo mesmo tem uma região que tem historicamente uma dificuldade muito grande, que é a região de Alphaville. A região de Alphaville é uma região que a turma de São Paulo começou a ir bastante para morar, na verdade, né? Lá em São Paulo todo mundo bem sabe que é uma cidade que só vive em trânsito, é uma cidade ali que a qualidade de vida, de maneira geral, né? Até porque a gente mora aqui em Salvador, do lado tem a praia aqui, do lado tem muita coisa legal, né? Mas a qualidade de vida em São Paulo é um pouco diferente. E as pessoas elas começaram a optar ir para as casas e buscar condomínios de casa, e aí foram para a região de Alphaville. Então o centro comercial ali da região da Alphaville, Barueri, ele começou a crescer bastante. E a gente vê uma dificuldade muito grande de engrenar, de realmente ter um nível de ocupação bom na região de Alphaville. Então até mesmo dentro de São Paulo, a gente vê dificuldades.
a gente vê regiões com termômetros diferentes, né? Exatamente. Eu gosto muito de mencionar isso. Perfeito. E o que é que a gente para bastante para analisar, não só no segmento de lajes corporativas, mas como o tema do vídeo hoje é falar sobre lajes corporativas, quais são os pontos que a gente para olhar em um fundo imobiliário? O primeiro ponto foi o que a gente basicamente acabou de comentar agora, que é a questão da localização. A gente acabou de entender que, beleza, cidades diferentes, você pode ter sim fundos imobiliários que investem em imóveis, mas o grande ponto está em São Paulo. Não só em São Paulo, a gente acabou de falar de 3 aqui macro-regiões que a gente pode falar, que é a região primária, que foi o que o Matheus falou, Faria Lima, Paulista, Itaim Bibi ali também. Itaim Bibi subindo. Tem as regiões secundárias, que são da chácara, que ele acabou de comentar, e a região, digamos assim, não é terciária, mas é uma região alternativa, seria de Alphaville. Então, a localização, ela é fundamental. O prédio ele precisa estar bem localizado em um local que tenha demanda. E quando a gente fala de prédio comercial, a gente precisa pensar no grande centro comercial do Brasil, que é o quê? Faria Lima. Então, certamente, imóveis naquelas regiões ali vão sempre tender a estar bastante ocupados, a se valorizar ao longo do tempo e a conseguir o quê? Fazer reajuste nos aluguéis de maneira positiva. Então a tendência é que o preço dos aluguéis também suba, porque a região tem demanda. Saiu o inquilino, tem outro rapidamente para ocupar. Então a gente tem essa questão da localização. Tem outro ponto que é fundamental, padrão construtivo. Quando a gente está investindo em fundo imobiliário, a gente está investindo em imóveis. E quando a gente quer investir em imóvel, a gente vai procurar, é claro, um bom imóvel. Então, para isso, existem algumas avaliações que são feitas, né? Agências que vão lá e avaliam os imóveis e dão notas para esses imóveis. E a gente vai ver que nessas regiões que tem boas localizações, a tendência também é que a gente tenha imóveis com altíssimo padrão construtivo, com altíssima qualidade. Então, esse é um dos pontos, o padrão construtivo, que a gente também tem que estar analisando. Além desse ponto do padrão construtivo, a gente tem que também ver a questão das vias de acesso. Afinal, tem muita gente trabalhando nessa região, certo? É ali que pulsa a economia do país. Então, naturalmente, a gente precisa que tenha uma facilidade, boas vias de acesso a carros, a transporte público, para que realmente essa região continue com esse forte fluxo. Então, tudo isso também é analisado na hora que a gente vai lá escolher o fundo imobiliário que a gente quer compor no nosso portfólio. E vou até acrescentar um ponto importante aqui. Eu estava conversando com uma pessoa do mercado, né, que diariamente a gente conversa com o gestor e está conversando. E se a gente for olhar mais ou menos há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, uma pessoa que fosse visitar, um exemplo, eu sou um dono de uma empresa, eu quero visitar aquele imóvel para ver se eu vou local ou não, para minha empresa, tá? O cara chegava lá e ia rapidamente, subia e entendia como é que era realmente o entorno, o andar, né? O conjunto de maneira geral. Ele subia e ia logo lá ver como é que estava a situação do conjunto e o andar. Hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia ele não vai mais no conjunto, porque de maneira geral o padrão construtivo, ele já sabe, ele já tem uma ideia de como é que funciona o padrão construtivo, ar-condicionado, elevador, a infraestrutura do prédio. O grande ponto agora que está acontecendo muito é o entorno do empreendimento. Então, aquela pessoa que quer alocar, ela está pensando muito nos funcionários, nos colaboradores, como é que vai ser esse entorno. Então, o Thiago próprio mencionou, vias de acesso e principalmente a transportes públicos. Lá em São Paulo tem uma via muito forte, através de metrô, tem os ônibus também naturalmente, tem muito prédio hoje, tem bicicletário inclusive, então tem uma locomoção muito grande de bicicleta, tem até patinete, a brincadeira lá na Faria Lima e tudo, mas o grande ponto hoje se tem um protagonismo muito maior de você entender o entorno, e o entorno, eu digo não só as vias de acesso, né, a transportes públicos e carros, obviamente, mas também o entorno. Beleza, onde é que meu funcionário ele vai se alimentar? Tem algum shopping, algo próximo por aqui para ele fazer algum tipo de utilidade? Então hoje os donos, né, enfim, os empresários, eles estão pensando muito com esse viés agora. Pô, meu funcionário vai sair 10 horas do trabalho. Naturalmente, São Paulo é assim, galera. São Paulo é assim. O cara sai 9, 10 horas do trabalho, né? E aí? Vai ter transporte perigoso público? ou não? Vai ter transporte público ou não? Perfeito. Então, é perigoso ou não? Então, hoje em dia, eles estão tendo uma visão muito maior pró-colaborador. Eles estão entendendo se tem boas vias de acesso, qual a infraestrutura, onde é que o meu colaborador vai almoçar, tem locais de utilidade ali por próximo, para o cara, sei lá, fazer o cabelo, almoçar, enfim, coisas nesse entorno. Então, hoje tem muito esse viés, né? Acrescentando esse ponto, como o Thiago mencionou, de localização, que isso aqui é primordial, essencial, a localização que é o grande diferencial, que tem uma questão de oferta e demanda. O padrão construtivo, como o Thiago mencionou, via de acesso a carros e transportes públicos. E por fim, o quarto aqui, ponto que eu acrescentei, foi o entorno, né? Você ter assim utilidades, acho que a palavra certa seria mais ou menos isso. Utilidades, perfeito. E aí, quando a gente comentou agora sobre essas questões das regiões, Matheus também falou lá no início que a gente tem ciclos imobiliários.
E se você não entende ciclos imobiliários, depois se quiser você pode dar uma pesquisada mais a fundo, mas basicamente um ciclo imobiliário ele é formado por 4 partes, certo? Você tem um período ali de recuperação, onde você tem os níveis de vacância caindo, a tendência é que você comece a realmente ocupar esses imóveis e comece já ao menos parar de diminuir o preço dos aluguéis, então você começa a ter um período mais de estabilização, depois você tem um período de expansão, certo? Que você começa a ter realmente a vacância a chegar a níveis praticamente zero, assim você abaixa bastante com relação à média da região essa vacância e os preços dos aluguéis começam de fato a subir. Só que nesse momento, quando você tem a vacância abaixando, as construtoras elas começam a notar, pô, a vacância está diminuindo, está faltando imóvel, vamos precisar começar a construir. Então eles começam, as construtoras, né, começam a lançar novos empreendimentos, fazer projetos. Naturalmente, com o passar do tempo, tem o lançamento desses imóveis. Quando você lança novos imóveis, naturalmente todos inicialmente vão estar desocupados. Então você vai e sobe a vacância. É nesse período que a gente tem um período que a gente chama de super oferta. Você vai ter uma oferta muito grande de novos imóveis que foram lançados, naturalmente isso acaba impactando na vacância. Então, como a vacância ela vai subir e você tem novos imóveis, quem hoje é proprietário do imóvel não consegue ali pressionar mais tantos reajustes positivos. Porque se ele começar a pressionar um reajuste muito positivo, o inquilino começa a falar, opa, tem um imóvel que surgiu ali agora, que está vago, tem uma sala sobrando, eu posso me mudar para lá e ele vai me cobrar um aluguel menor. Então, naturalmente, os proprietários já não conseguem impor reajustes tanto positivos, a vacância já está maior, então esse período de super oferta começa a cair num período de recessão. A recessão é o quê? Quando a gente tem uma vacância extremamente elevada, certo? E o preço dos aluguéis, de fato, começam a cair, para depois a gente entrar em um período de recuperação. E quando a gente olha para os últimos anos, o que é que aconteceu aqui no Brasil, de 2013 a 2017, a gente estava nesse período de recessão, certo? A gente estava nesse período de recessão. O que é que aconteceu? Teve uma super oferta, vários imóveis foram lançados lá para 2013, 2014 e, naturalmente, as locações não conseguiram suprir essa nova demanda que foi lançada. E é importante lembrar, né, que em 2015 também a gente teve um período super difícil no Brasil. Então, assim, normalmente essa parte da recessão, ela casa também, né, com um período difícil dentro do Brasil. Então, como foi de fato em 2015 ali uma taxa de desemprego alta, taxa de juros alta, o cenário não estava bom, né, para negócio, vamos falar a verdade. E nesse sentido casou com essa situação. Então, teve uma recessão de maneira geral que veio do macro econômico e também entrou dentro do mercado de lajes corporativas. E para acrescentar, isso é um ciclo, né? Exato, é um ciclo. Como vocês podem ver. Vai rodando. Exatamente. E aí estava falando que estava vindo a recuperação. Exato. Ali. De 2013 a 2017, a gente estava nesse período de recessão. É que teve impeachment de Dilma, a gente teve um monte de problema econômico no Brasil e, consequentemente, por coincidência também, estava no período dessas lajes corporativas da recessão. E aí, 2018, 2019, a gente começou a entrar em um período de recuperação. Que é o quê? A gente começava a ver a vacância diminuir, tá? E a tendência é o quê? Como a gente acabou de falar, a gente tem regiões, certo? Então, onde é que primeiro a gente vai ver essa vacância diminuir? Nas regiões primárias, porque é onde tem a maior demanda. Então, Faria Lima, a gente já estava vendo a vacância da grande parte dos imóveis diminuir, certo? Depois as regiões secundárias começaram a dar uma diminuída, depois as regiões alternativas, como a família, também naturalmente iriam dar uma diminuída, mas, infelizmente, em 2020, chegou a crise do coronavírus, que naturalmente vai atrasar um pouco esse processo de recuperação que a gente teria. Muito foi se questionado, inclusive, no início da pandemia, essa questão do home office. A polêmica do home office, certo? Porque, naturalmente, a vacância estava baixando, então, depois que teve a pandemia, que todo mundo foi para casa, muitos começaram a se questionar. E aí, será que a gente vai voltar realmente a ir presencialmente para os imóveis? Será que vai ter demanda por imóveis ou a gente vai agora seguir nessa linha do home office? Então comenta um pouquinho sobre essa questão do home office, o que é que você acha, se realmente está impactando e qual é o cenário que a gente está sentindo agora para 2020, 2021 e diante. E é importante mencionar, né, traçar um paralelo aqui também com não só o mercado real, como a gente está falando muito do mercado real, mas o próprio mercado de fundos imobiliários ele sentiu bastante isso. Né? Ele sentiu bastante isso como o Thiago falou, desde 2017 para cá ele estava no mercado bem favorável, as cotas estavam lá subindo bastante, estava nas máximas, a gente via fundos ali, que a gente vai comentar hoje, nas máximas históricas, entregando bastante resultado, mas principalmente com perspectivas futuras boas. Então estava começando a entregar um dividend yield interessante, mas o grande trunfo da laje corporativa é o ganho de capital. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje aqui, de fundos extremamente baratos,
para você receber renda de forma mensal, todo mês ali, um carrego interessante e ter um ganho de capital bom. Mas o fato foi o seguinte, quando a gente estava chegando nesse momento, que foi o finalzinho de 2019, que estava casando com um momento muito grande no mercado brasileiro. De quê? No mercado de capitais. Então os fundos imobiliários estavam bombando nessa época, 2019, 2020, o mercado de fundos imobiliários estava bombando, estava nas máximas históricas, tá? Casou junto com o momento de quê, Matheus? Que as lajes, elas começaram a diminuir a vacância. Então estava realmente diminuindo de uma forma bem relevante a vacância. De 2017, ok. Aí 2018, 2019, 2020, falou, quando estava começando ali, né, começou o ano 2020, falou, esse vai ser o ano. Entramos aqui, né, estamos já saindo da parte da recuperação e entrando numa toada boa, numa parte de expansão legal. E já estava preparando assim, os reajustes, a galera já estava super animada, novas locações, negociações bombando, muitas visitas, né, que estavam acontecendo. E, infelizmente, a gente viu algo nunca antes visto, né, no mundo eu diria isso, né, a maior crise sanitária que aconteceu, que foi a crise do Covid-19, a pandemia, né, algo realmente, assim, que aconteceu no Brasil, foi uma crise no Brasil e no mundo, né, uma crise sanitária, que dentro até de uma crise econômica, enfim, foi crise atrás de crise política também, mas o fato que eu vou entrar aqui é que o quê? Beirou-se uma sombra muito grande, porque naturalmente as pessoas foram obrigadas a trabalhar de home office devido às questões ali de distanciamento social, né, foi imposto e foi realmente necessário, né, mas teve esse distanciamento social muito por conta do medo. E aí o fato foi o seguinte, as pessoas começaram a se adaptar e as pessoas começaram a trabalhar de casa, a trabalhar de home office. E aí começou a beirar uma nuvem, né? Acho que até uma brincadeira, nuvem ali em cima. Falando, as lajes corporativas morreram. As empresas agora não vão voltar mais. Não precisa trabalhar mais. Né? A gente tem, no local físico eu digo, vai ter o home office. Então o que foi dito no mercado, foram mais de 3, 4, 5 meses, era basicamente que as lajes corporativas iam morrer, os prédios comerciais iam morrer. E isso a gente visualizou não só no mercado real, muitas notícias, muito pessoal falando, mas também a gente viu isso dentro das cotas dos fundos imobiliários. Então naquele momento, talvez os segmentos que mais sofreram no mercado naquele momento foram os fundos de shopping, porque realmente a receita ia ficar zerada, era um medo muito grande ali, uma apreensão muito grande, de fato foi complicado para o segmento. E o segmento de prédios comerciais, que é o segmento de lajes corporativas que a gente está mencionando aqui, que a gente vai falar 3 oportunidades aqui para vocês hoje. Mas foi um medo muito grande. Foi um momento ali que todo mundo ficou meio apreensivo, né? E o mercado ele comentou muito sobre isso, falando, as lajes corporativas vão morrer, vai ter home office para sempre, enfim, isso, aquilo. Desde o começo, vou ser bem sincero para vocês, eu não acreditei muito nisso, né? Eu, particularmente, para me acostumar a trabalhar home office, foi algo difícil, foi algo que eu não me adaptei bem, olha que eu tinha infraestrutura, mas ainda assim eu sou um cara muito de contato, né? Eu sou um cara muito de conversar, falar, e quando você está no computador ali, você tem uma dificuldade muito grande de relacionamento. E o que eu estava conversando com empresas, com pessoas, né, era que realmente tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento, de cultura. Então, naquele momento lá, mais ou menos, estou falando isso no meio do ano passado, né, junho, julho, que a gente via notícias, home office, vão acabar com as lajes corporativas. Eu falava, olha, acho que não é bem por aí. E a gente começou a ver respostas em alguns fundos imobiliários, né, e principalmente fundos imobiliários com boa localização. A gente não viu uma vacância muito grande, a gente não viu tantas devoluções. Também vimos, mas não foi algo que foi tão divulgado no mercado. Mas principalmente, aqueles fundos com boa localização, com um bom padrão construtivo, com boas vias de acesso, boa infraestrutura, qual foi o impacto? Mínimo, ou quase nada. Então quem tinha uma boa localização, continuou com 0% de vacância, que tem um exemplo de fundos como a HGPO, o PVBI também, que nasceu em meio à pandemia, 0% de vacância. Então a ideia, né, e eu digo isso muito, ativos de boa qualidade, ativos com boa localização, tendem a sofrer menos, muito menos durante uma crise, que foi uma crise de fato. Perfeito. Então a gente estava falando da região de Alphaville, quem tinha imóvel lá na região de Alphaville, sofreu, a vacância aumentou, estourou. Teve a devolução, enfim, mas o ponto foi o quê? É um pouco difícil você fazer realocação ali dentro. E quando acontece um movimento como esse, existe aquele movimento que a gente fala do flight to quality. Começam a aparecer oportunidades naqueles imóveis que todo mundo quer, todo mundo deseja, e aí a pessoa quer ir lá e fisgar aquela oportunidade. Então, esse movimento da pandemia foi um movimento que vai ficar marcado para sempre dentro do segmento de lajes corporativas, com acho que um mix muito grande de sentimentos, né?
a gente tinha extremos muito grandes. As pessoas só queriam conversar, ou só vai ser home office, ou vai trabalhar lá. Mas não queriam imaginar um método de trabalho híbrido, né? Exato. Que é o que a gente está visualizando hoje, inclusive. Né? Hoje que a gente está gravando esse vídeo, as empresas estão, trabalho 3 dias em casa, 3 dias na empresa, 2 dias em casa. Então, vai ser um movimento muito marcado. E hoje, o que a gente está vendo no mercado, né? Que houve esse atraso, o ano 2021, né? O ano 2020 e o ano 2021, ia ser uma coisa, assim, fantástica de crescimento, de expansão dentro dos segmentos de lajes corporativas. E isso atrasou. Isso atrasou. Com certeza. Tá? Então, o que a gente está vendo agora no mercado, né, são oportunidades grandes de fundos extremamente descontados e a gente tem várias premissas, várias realmente opiniões muito claras para dar e baseadas em fatos por conta da inflação, custo de reposição, reajuste de aluguel por metro quadrado. Imagina você construir um prédio igual aquele, hoje está muito mais caro, a inflação está batendo. Então tem coisas extremamente baratas hoje no mercado, oportunidades muito claras. Né? E você como investidor tem que aproveitar porque tem que pegar uma oportunidade dessa para ter um carrego bom, uma renda passiva excelente, um rendimento bom, se tornando sócio de bons imóveis. Sempre. Exatamente. Vários fundos que estão extremamente descontados, e esse caso que o Matheus falou é muito bom, né? Dessa questão do custo de reposição. Para quem não sabe, o custo de reposição é justamente, se você fosse pegar aquele ativo, aquele imóvel que o fundo tem e quisesse construir outro do lado igual, estaria muito mais caro para construir. Então isso naturalmente valoriza o imóvel que está no fundo. E naturalmente isso acaba reverberando na cota e acaba reverberando nos rendimentos que você recebe todos os meses. Porque a tendência é o quê? Se o ativo valorizou, quem é proprietário do imóvel consegue ali, pouco a pouco, tá fazendo reajustes positivos nos aluguéis. Então naturalmente ele vai aumentando esses aluguéis que repassa para você que é cotista. Agora quando a gente vai para o outro cenário, que é o caso do Rio de Janeiro, aí sim a gente tem alguns problemas. O Rio de Janeiro, ele historicamente, ele já tem um problema sistemático de vacância, tá? A vacância ele sempre ficou em torno de 30%, 40%, então sempre foi um local que teve vacâncias mais elevadas quando a gente compara São Paulo. Então se a gente for pensar no segmento de lajes corporativas, basicamente aqui no Brasil o foco está em São Paulo. Claro que você pode ter um imóvel ou outro em algumas regiões diferentes, mas o foco principal está em São Paulo. Então historicamente, o Rio de Janeiro sempre teve uma vacância mais elevada e desde 2016 ele vinha um pouco em recuperação, mas com a pandemia, naturalmente, teve um impacto muito forte. E a gente viu isso principalmente, tem um fundo que é bastante comentado no mercado, que é o Rect, que tem imóveis em localizações que não são tão óbvias. E é por isso que, naturalmente, fundos como o Rect ele pagava um pouco a mais. Por ter em localizações não tão óbvias, tinha um risco maior, naturalmente o prêmio para quem investia naquele tipo de fundo era maior. Mas é o que a gente sempre falava para nossos alunos, para quem nos acompanhava mais de perto, que o quê? Priorize investir em ativos de qualidade, em ativos que a gente chama de óbvios. Porque óbvio no final dá certo. É ele que vai gerar renda para você todos os meses e você saber o que está fazendo, identificar as oportunidades, é isso que vai crescer seu patrimônio ao longo do tempo. Perfeito? Então essa questão do Rio de Janeiro, realmente ela teve um impacto muito maior. O Rio de Janeiro ainda segue sofrendo bastante com essa questão da vacância. E é uma região ali um pouco realmente mais complicada quando a gente fala de cenário Brasil. E é até engraçado, né? O óbvio ele dá certo, é uma coisa, pra gente pode ser simples, né? Mas eu digo assim, o óbvio dá certo. Eu digo assim, de experiência mesmo. Matheus, você investiria em um prédio comercial aqui em Salvador? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu moro aqui, eu sei como é que funciona. Então, quando eu quero investir em algo, eu tento investir de maneira conservadora, então eu invisto de maneira óbvia. Qual é a maior demanda de prédios comerciais do Brasil? São Paulo. Por que eu vou inventar de investir em outro lugar? Você pode fazer isso? Pode. Está ciente do risco? Ok. Está disposto a correr ele. O importante é isso. Você saber o que está fazendo. Mas eu vou buscar por coisas óbvias, porque como a gente mencionou, é óbvio ter um ativo na Faria Lima. É óbvio que todo mundo tem a demanda, né? Todo mundo tem o interesse, vamos falar assim. Então, eu vou buscar por ativos assim, porque durante a crise eles vão sofrer menos. Perfeito. E isso eu falo de maneira geral, para ativos tanto na região do segmento de logística, prédios comerciais também, como eu falei, shoppings, mercados, tudo. Você tem que investir no óbvio, porque o óbvio ele dá certo e dá muito dinheiro. E traz renda, que é o mais importante. Exatamente. Então, para fazer um apanhado geral aqui, o que a gente está comentando agora sobre o segmento de lajes corporativas que a gente já comentou com vocês. Tem as regiões, basicamente, segmento de lajes corporativas, a gente fala de Rio e São Paulo, sendo com um foco muito maior em São Paulo. Você tem 3 tipos de regiões lá em São Paulo. Tem as regiões primárias, que é Faria Lima, aí sim, são regiões que têm ativos mais premium, que tem uma demanda maior. Então, Faria Lima, Itaim Bibi, Paulista. Você tem a região secundária, que é da Chácara,
Que tem uma demanda grande e também. tem a demanda grande também, certo? Por isso que ela é secundária ali. Você tem a região alternativa que é Alphaville, que historicamente sempre acaba sofrendo um problema de vacância. Rio de Janeiro, historicamente também já tem um problema de vacância mais elevado de 30% a 40%, mas agora chegou o momento da gente falar das 3 oportunidades que a gente está enxergando no mercado de fundos imobiliários dentro do segmento de lajes corporativas. São fundos que hoje eles estão de fato extremamente descontados, estão sendo vendidos a preço de banana e que certamente quem investir vai estar investindo em bons fundos, aproveitando essa boa oportunidade para ter esse ganho de capital, ou seja, vai ter essa valorização certamente, porque o preço que o fundo está sendo praticado hoje está realmente fora da realidade, da qualidade que o fundo tem, e também vai ter um potencial de aumento na renda, porque alguns desses fundos têm uma vacância considerável, certo? Então, naturalmente, diminuindo essa vacância, a sua renda aumenta e, naturalmente, ele vai tender a valorizar mais. Podemos começar falando, então? Vamos nessa, sobre os 3 vamos fundos? nessa. Tá. E foi importante contextualizar todo mundo, né? Porque não adianta você investir em algo que você não sabe o que está fazendo. Exatamente. Então é importante contextualizar de maneira geral. Esse foi o nosso intuito aqui, de trazer um pouquinho essa introdução, né? A introdução mais longa, vamos falar. Exatamente. Assim. Sempre essa introdução, turma, porque a ideia aqui não é passar para vocês esses 3 ativos, tá? Porque passar por passar facilmente na internet vocês achariam em qualquer outro canal. Você sempre vai achar alguém que vai fazer um videozinho de 1 minuto, 2 minutos, te dizendo... Invista nisso. Invista nisso, 3 fundos aqui. E depois não sabe nem explicar por que falaram para vocês investirem nesses fundos. E lembrando, turma, isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, tá? A gente está falando 3 fundos que são, de fato, estão extremamente descontados. É só fazer as contas e ver. Os fundos são bons e estão descontados. Agora você vai investir depois de fazer uma análise criteriosa. Não ache que em um vídeo, uma live de 20, 30 minutos são suficientes para você investir, tá? Tem que ser analisado ativo por ativo, os imóveis que ele tem dentro, a gestora, tudo isso. Aqui a gente vai fazer um breve comentário com vocês, certo? Sobre esses 3 fundos, para que vocês já liguem a chave e já mudem o olhar para esses 3 fundos, que estão realmente ali pulsando ser uma oportunidade. Sem mais enrolações, vamos nessa, Thiagão. Então vamos lá, o primeiro fundo que a gente separou aqui para vocês hoje foi o PVBI 11, tá? Fundo do segmento de lajes corporativas, é óbvio, que é o tema do nosso vídeo de hoje, tá? Fundo esse que é um fundo recente no mercado, fundo bem novo, mas que já vem apresentando excelentes resultados. O fundo hoje é gerido pela VBI e que tem ali como frente o Rodrigo Abud, excelente gestor do mercado de fundos imobiliários, e certamente um dos grandes diferenciais do PVBI é a qualidade dos ativos que ele tem dentro do seu portfólio. E não só tem ativos de qualidade, como os inquilinos que ele tem dentro também são de extrema qualidade. A tendência é essa, pessoal, inclusive, que quando você tem bons ativos, que você tende a puxar bons inquilinos também. Bons inquilinos sempre vão estar buscando, obviamente, bons ativos. Qual é um dos grandes diferenciais também que o PVBI tem? A capacidade da gestora de infiltrar-se dentro de imóveis, ativos, conseguir colocar para dentro do seu portfólio ativos que antes a gente não via outras gestoras conseguindo com tanta facilidade. Vamos lembrar que esse é um fundo novo, apesar da VBI já existir há bastante tempo. Então esse relacionamento que a gestora tem com o mercado, conseguiram fazer com que eles colocassem para dentro imóveis de extrema qualidade. Concorda com a gente? Perfeito, Thiagão. Capitaneado, como você próprio falou, Rodrigo Abud, que tem uma vasta experiência dentro do mercado corporativo, mercado imobiliário de São Paulo. O PVBI que nasceu praticamente há quase 1 ano atrás. A gente está vendo aqui há 1 ano atrás, 1 ano e 2 meses mais ou menos, o fundo que nasceu com IPO, talvez um dos maiores IPOs dentro do mercado de fundos imobiliários, na casa ali dos 800, 900 milhões de reais. Hoje é um fundo que está batendo ali na casa do 1 bi. Mas realmente impressiona, como o Thiago próprio mencionou, né, que é um fundo novo, um fundo que atualmente possui 4 ativos em carteira. Você tem desde o Faria Lima 4440, um ativo assim, AAA. Quando a gente fala AAA é que as especificações, a nota é o máxima possível, né? As empresas, né, de consultoria, elas dão a nota ali para alguns prédios, né, alguns imóveis, e no caso do AAA é a nota máxima, né, é 3As que a gente fala ali. Então ele tem desde o Faria Lima 4440, o ativo do Park Tower, que é um ativo muito bom, que fica localizado na Paulista. Esse aqui fica na Faria Lima, né, que é o Faria Lima 4440. Esse daqui, que é o Park Tower, fica na Avenida Paulista. A gente tem também um ativo que está em desenvolvimento, que é o Union Square Faria Lima, que fica ali na Leopoldo, próximo a Leopoldo. Enfim, é um ativo de realmente extrema qualidade, certo? E a gente também tem, dentro do PVBI, um ativo que acho que é quase não é que é o favorito do Rodrigo Abud, mas eu vou contar um spoiler aqui. Da janela onde ele trabalha,
no escritório dele, naturalmente, ele vê esse ativo. Vê ali como se fosse de camarote, né? A gente brinca assim. Que é o ativo complexo BJK, né? Tem um complexo ali JK, que são constituídos por 4 empreendimentos e dentro também desses... no meio dos empreendimentos tem um shopping, mas tem um que é o complexo BJK, que é total, quase que 95, 99, próximo ali, 98, 95% é alocado para Johnson & Johnson. Tem a Bodytech também, acho que tem alguma coisinha a mais ali, mas ele é alocado prioritariamente para Johnson & Johnson, né? Uma empresa também que foge de comentários, né? E quando o Thiago próprio mencionou, quando você está exposto a ativos de extrema qualidade, você está exposto a inquilinos de extrema qualidade. Então você tem desde uma Prevent Senior, que é uma empresa altamente capitalizada, uma Johnson & Johnson como inquilina. Você também tem o caso ali de uma Vtex, que tem capital aberto fora do Brasil, lá na Nasdaq. Então você tem empresas de realmente alta qualidade, né? Dentro do portfólio. Então realmente impressiona, como o Thiago mencionou, que para mim esse é um dos grandes diferenciais do fundo, é o poder de penetração. É você entender que existem outros fundos imobiliários que estão há mais tempo dentro do mercado de fundos imobiliários e até hoje não conseguiram penetrar nesse tipo de ativo. Não conseguiu penetrar na Faria Lima. PVBI botou logo 2 dentro do fundo. Comprou o Faria Lima 4440 e o Union Square Faria Lima, que é um ativo que está em fase de desenvolvimento, está em construção. Impressionante. O ativo Parktal é excelente, mas esse ativo do complexo BJK também impressionante. Então, me impressiona muito esse poder de penetração e, naturalmente, isso está óbvio pelo bom relacionamento que o Rodrigo Abud tem dentro do mercado imobiliário. Então, o grande diferencial do fundo é a alta qualidade dos ativos, naturalmente a alta qualidade dos inquilinos ali dentro, tem contratos interessantes. Recentemente, inclusive, só para ter um exemplo aqui, a galera entender, teve um inquilino lá que foi a RB Capital. A RB Capital, inclusive, que tem alguns fundos imobiliários. Ela era inquilina do PVBI. Ela avisou para o fundo que ele iria sair do ativo. Existe um aviso prévio, né? Você tem que dar um tempo ali para sair. Ele ia sair em março de 2022. Vai sair, na verdade, em março de 2022. O fundo simplesmente já conseguiu alocar para o inquilino entrar em abril de 2022. Na hora ali. O que vai ser a Veta Investimentos, que é uma turma de agentes autônomos. Tá? Então, o que eu digo para você? Olha como foi tão rápido. Simplesmente o fundo nem vai ficar vacante. Isso se chama o quê? Isso se chama qualidade, localização, padrão construtivo, boas vias de acesso, demanda. Isso que é o grande diferencial. Então o PVBI, ele realmente chegou no mercado, chegou chegando, que a gente brinca, dentro do mercado de lajes corporativas, principalmente pela sua alta qualidade dos ativos, penetrar em mercados que quase que eram impenetráveis, dentro do mercado de fundos imobiliários, e que tem um plano de expansão, um plano ambicioso, realmente buscar mais ativos de qualidade, buscar crescer. Tem alguns pontos de atenção, né? Que o fundo hoje, como é um fundo que acabou de nascer, tem 1 ano de vida, tem um ativo ali dentro do fundo que tem uma alta relevância, né? Que é o ativo do Park Tower, que representa aproximadamente 50% da receita dele, e só é alocado para um único inquilino, que é a Prevent Senior, é a sede administrativa da Prevent Senior. Então, basicamente, 50% da receita do PVBI é relacionada à Prevent Senior. É um ponto de atenção óbvio, né? O gestor está confortável com isso? Não tanto. Ele quer crescer o fundo para que, dessa maneira, aquele inquilino, aquele imóvel, ele seja diluído, tá? Muitas pessoas, inclusive, ficaram um pouco assustadas, tem uma polêmicazinha em tudo, né, sobre a Prevent Senior, mas ali se trata de uma sede administrativa que tem um contrato bem longo, contrato até 2031. Caso o inquilino saia, tem uma multa, aviso prévio. Contabilizando tudo, você tem que pagar. Ele vai ter 22 meses, quase 2 anos, né, quase 24 meses ali de pagamentos para estar e tudo. Então, o PVB, ele tem uma tranquilidade muito grande, né? E o próprio fundador, ele trabalha naquele imóvel. Ele tem um apego, um apreço muito grande àquele imóvel. E ele, inclusive, já investiu bastante dinheiro, tá? Eu já fui lá, já vi, realmente chama muita atenção esse ativo do Parque Tal, que fica na Paulista. Então, se um dia a Prevent Senior sair, tem um ativo imobiliário ali por trás que tem uma facilidade muito grande de locação. Mas o ponto principal, eu acho, né, pra gente até complementar aqui e fechar, por que eu tô vendo, a gente vê uma oportunidade, por que a gente vê que é um fundo barato? Se você olhar hoje no mercado, tá? Valor de mercado, o PVBI aproximadamente está sendo negociado a aproximadamente, vamos lá, 18, 19, vai depender, né, do dia que você vê aí tudo, mas 18, 19, 20 mil metros quadrados, tá? Se você fizer conta ali, pegar a área bruta locável, pegar o preço que está sendo negociado, tudo ali, fazer a continha certinha, está sendo negociado em média ali 20 mil metros quadrados. Bota esse número na cabeça, 18, 20 mil metros quadrados. Recentemente, teve uma negociação grande, a gente chama de deal, inclusive, da Brookfield. A Brookfield comprou ativos da Simprop Tech,
né, que é a antiga CCP, comprou ativos ali na região da Faria Lima, tá? Que é a região onde os ativos do PVBI estão localizados ali dentro. A negociação foi na casa dos 36 mil metros quadrados. 36 mil metros quadrados. Se a Brookfield está comprando a 36 mil metros quadrados, que é um player grande no mercado de imobiliário, é porque ela está vendo a oportunidade. Então, se ela está vendo a oportunidade de comprar 36 mil metros quadrados, que é um player profissional, um player de mercado, um player que compra ativos e vende sempre, se ela está vendo a oportunidade nisso, então eu acho que um ativo de 20 mil metros quadrados, a média do fundo, acho que é bom, né? Só estou mostrando isso aqui para vocês verem a diferença, o que é um preço de mercado e o que é um preço de tela. Então, quando você olha a oportunidade de comprar um fundo que entrega um carrego ali de 8%, 8,5% de dividend yield, isento de imposto de renda, e você tem um potencial de upside, que a gente fala, né, que é uma valorização da cota imenso, pô, pra mim, né, não tem o que comentar. Então esse aqui foi o primeiro fundo que a gente separou para vocês, que é um dos fundos que está extremamente descontado por todos os fatores que a gente falou aqui e que é um fundo principalmente o quê? De qualidade, tá? Certamente a tendência é que 2022, 2023, 2024, o PVBI tem um grande potencial de valorização. 1% de vacância, né? 1% de vacância, um fundo que praticamente não tem vacância e que certamente na gestora você pode confiar de olhos fechados, porque vem entregando excelentes resultados e já estão no mercado há muito tempo, apesar do fundo ser recente. Eles têm também fundo de logística. É o LVBI, tem um RVBI, tem um CVBI, tá chegando no EVBI também, EVBI, tem muito fundo da EVBI aí no mercado. Tem muito fundo, o EVBI que inclusive é novo também. O segundo fundo que a gente trouxe para vocês já é um fundo mais antigo, pegando aqui até um paradoxo um pouco, né? O PVBI que é um fundo recente, a gente está trazendo agora um fundo que já é bem antigo no mercado, um fundo que já é bem conhecido e que certamente foi um dos fundos que esteve mais descontado em 2020 e em 2021, que é o JSRE11, fundo do Banco Safra, tá? Fundo antigo no mercado, antigo, e que ficou por muito tempo apático, ficou por muito tempo parado no mercado. Mas depois da sua recente aquisição de um dos ativos do Tibof, tá? O fundo aí realmente deu uma revigorada, deu uma ressurgida no mercado. É um fundo que tem ativos de extrema qualidade, tá? O Banco Safra em si é sim uma boa gestora, mas ficou apática durante muito tempo. Então o JSRE, para quem está pensando em fundo de lajes corporativas, certamente tem que dar uma olhada mais a fundo, porque é um fundo que tem ativos de extrema qualidade. Assim, eu não costumo falar tanto, né, dizer tanto sobre a métrica, né, do valor patrimonial, porque eu acho que ela tem algumas defasagens, ela é um pouco desatualizada às vezes. Tem alguns problemas, né, na minha opinião. E vai depender de avaliação para avaliação, auditor para auditor. Mas só para vocês terem noção, o JSRE, que é o fundo do Safra, ele está sendo negociado a 40% abaixo do seu valor patrimonial. Quase que 50%. Né? Então, quando você olha isso de maneira fria, você vê realmente que tem um desconto bem relevante dentro do fundo. Né? Claro, ele tem vacância, claro, ele tem questões, ele tem problemas, tem coisas que precisam ser resolvidas, é um fato. Né? Mas, ainda assim, é um fundo que está extremamente assim, descontado dentro do mercado de fundos imobiliários e chama muita atenção. O próprio Thiago mencionou que foi um fundo que ficou um bom tempo ali, um pouco parado, um pouco inerte dentro do mercado, mas ele voltou muito bem, voltou muito forte para o mercado quando ele comprou o Tebof, né, fechou essa aquisição, que nada mais é do que o Tower Bridge, um ativo ali de extrema qualidade mesmo, na região de São Paulo, descendo ali um pouco, né, fica perto da região do Morumbi, do outro lado da região do Morumbi, né, do lado da ponte ao contrário do Morumbi, mas ele tem uma localização muito boa, é um empreendimento excepcional, realmente chama muita atenção, ele tem uma vacância baixa, na casa dos 5% ali, e quando o JSRE realizou essa aquisição, realmente foi algo muito relevante. Hoje você olha mesmo dentro do fundo, ele representa aproximadamente 49% da receita do fundo, que é algo realmente bem relevante. Depois disso ele acabou adquirindo as torres do Rocha Verá, que foi a torre do Marble and Ebony, junto com outros fundos imobiliários, mas essa aquisição do Tebof, né, que foi do Tower Bridge, foi um grande divisor de águas. Então o fundo ele ficou mais robusto, ficou maior, tem essa exposição a mais no Tower Bridge, mas não é voltada a um único inquilino, como a gente falou no caso do PVBI. Tem alguns casos de vacância ali dentro, isso é um fato, né, tem que ser resolvido. O próprio Tower Bridge tem 5% de vacância, mas ele tem ali o edifício das Nações Unidas, tem um pequeno conjunto lá na região do Rio de Janeiro, tem uma exposiçãozinha pequena lá no Rio de Janeiro, pouca, mas tem. Mas
chama atenção realmente pelo desconto que ele tem hoje no mercado de fundos imobiliários. Você tem um carrego de um yield ali de 8, 8,5% mesmo, até 9%, né, quando a gente vê hoje negociando no mercado, e você vê um desconto de quase na casa dos 40% do valor patrimonial. Galera, assim, eu não sou de me apegar muito a essa métrica, mas quando você olha, você vê que realmente está muito descontado, vê o preço por metro quadrado está muito descontado, tá? E o fundo ele vem falando de muitas renovações contratuais, vendo também locações, vem ao máximo tentando diminuir sua vacância. A gestora ela conseguiu melhorar muito o seu relatório gerencial, mas eu acho que a gestora ainda pode se comunicar melhor com o mercado, né? Fazer algumas lives, falar um pouco das ideias, falar um pouco sobre o fundo, né? O Safra, ele, naturalmente, ele é um pouco fechado, acaba não se comunicando tanto com o mercado, né? Diferentemente, um exemplo de um Rodrigo Abud que faz lives, ele é muito disponível, ele é um cara realmente que se está com dúvida, você vai lá pergunta, né? É um cara assim, nota 10, mas o Safra ele tem um pouco de dificuldade de comunicação. Esse é um ponto, né, de atenção àquele asterisco que a gente fala. Mas se a gente vê hoje o retorno que o fundo vem trazendo, a capacidade que ele está conseguindo ali de diminuir sua vacância aos poucos, renovações contratuais, diminuindo sua atual vacância ali, tem bons potenciais, tá? Tem bons potenciais. A vacância, se eu não me engano, está girando em torno ali de aproximadamente seus 10%, 10, 15% no máximo ali, porque estava diminuindo um pouquinho, mas tem perspectivas boas. Eu acho que a ideia ali, dentro do projeto do Safra, para o desconto que a gente tem hoje, acho que é quase um dos maiores descontos dentro do mercado de fundos imobiliários, junto com outro fundo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. Hoje o JSRE, só para vocês terem noção, no momento que a gente grava esse vídeo, está sendo negociado, fechou hoje, na verdade, a R$ 70,46. E no pior pico ali da pandemia, eu digo a nível de mercado, né, na maior queda que o mercado teve, o fundo foi negociado a R$ 88,00. Ou seja, nem no pior momento que a gente teve no mercado de fundos imobiliários nos últimos anos, o fundo chegou a estar tão barato quanto ele está agora. Então, assim, olha ali o momento de 2019 e 2020, né? Antes da pandemia. Em março de 2020, que foi o pior momento, ele estava em 88, mas em 2019 e 2020 ele chegou a bater R$ 122,00. Hoje ele está sendo negociado a R$ 70,00. Quer dizer que ele vai voltar a esse preço de 122? Não, tá? Podia ser que ali, em 2019, estivesse realmente super inflacionado os preços no mercado de fundos imobiliários. Mas só de você ver esse spread que tem de 70 até 120, cara, tem muito chão ainda para correr. E certamente por ser um bom fundo, com uma boa gestora, com bons ativos, a tendência é realmente de valorização. E para fechar agora essa trinca aqui dos 3 fundos imobiliários do segmento de lajes corporativas, a gente traz um que certamente é extremamente comentado também, que é o HGRE11, fundo que é gerido pela Credit Suisse, um fundo também que assim vem aos trancos e barrancos, tá? Veio passando por várias dificuldades por conta de alguns imóveis que ele tem no seu portfólio, mas que principalmente a gente tem que olhar o que no caso do HGRE? A gestão. A gestão da Credit Suisse é uma gestora referência no mercado de fundos imobiliários, uma gestora imensa, tá? Que tem excelentes fundos, que vem entregando excelentes resultados, e o principal ponto é o quê? Que a gestora tem ciência dos problemas atuais do fundo e vem trabalhando forte para resolver boa parte ou quase todos esses problemas, tá? É um fundo que vem ali fazendo diversos retrofits, vem fazendo a gestão, a reciclagem muito forte do seu portfólio. Recentemente vendeu, por exemplo, o Verbo Divino, que era ali um pé, realmente um peso que o fundo carregava, tá? Com a alta vacância histórica que esse imóvel tinha. Então eles fizeram a venda desse imóvel, que certamente foi importante para já dar uma destravada no fundo. E hoje ele tem ali 2 ativos que estão realmente ainda pesando bastante para o fundo. Um é a Torre Martiniano, que é essa questão do retrofit que eu acabei de comentar. Hoje esse imóvel está 100% vacante por conta dessa reforma, mas que certamente vai destravar valor para o fundo. Assim que essa reforma for finalizada, naturalmente vão alocar bem esse ativo, que é um bom ativo. Então, sendo finalizada essa reforma, vai conseguir ajudar bastante no fundo. E o outro problema que o fundo tem é o Paulista Star, tá? Que é um imóvel que hoje também está com a vacância elevada, está 100% vacante? 100% vacante. Então, assim, é um ativo que traz problemas para o fundo, tá? Mas o HGRS, se a gente for olhar de modo geral, é um fundo que aos trancos e barrancos tem tendência, sim, de entregar excelentes resultados pelo excelente trabalho que a gestora Credit Suisse vem fazendo. E eu acho que o ponto importante de comentar aqui com quem está acompanhando a gente é que a gestora está ciente dos problemas, não está satisfeita com o momento atual do fundo, como o fundo realmente ele está se dispondo hoje com a sua vacância, com seus problemas. Tem ativos ali dentro que para eles não fazem tanto sentido, né?
mas a gestora, ela está trabalhando para isso. Um ponto importante é que ela própria tem humildade de reconhecer que não está satisfeita com o fundo, Perfeito. quer trazer mudanças, quer melhorar, e ele tem um projeto bem claro, um projeto ambicioso, eu diria, mas um projeto de mudança, um projeto para, de fato, reerguer esse fundo, que é o caso do HGRE 11. Né? Se tem um ponto que é o grande trunfo, né? O grande trophy que a gente fala dentro do mercado ali, dentro do fundo específico do HGRE, é a gestora. Né? Se você vê o resultado hoje, outros fundos que têm qualidade melhor de portfólio mesmo, de localização e tudo, o HGRE trouxe mais resultado. Por quê? Porque a gestora se comunica, a gestora tenta, e agora, nesse exato momento, ela está fazendo uma gestão ativa muito forte. Então ela está vendendo ativos que, no ponto de vista dela, não fazem mais sentido. Então, alguns conjuntos, ela vendeu o Verbo Divino, como o Thiago falou, um ativo muito difícil, muito problemático dentro do fundo, que nunca diminuiu menos de 30% da vacância dele. Ativo dificílimo. E que bom que conseguiu vender esse ativo. Imagina só. E conseguiu vender com lucro. Com lucro, exatamente. Lucro pro cotista. Então, assim, no final das contas, foi algo excepcional, foi algo ótimo. Tá vendendo também alguns ativos, alguns conjuntos do Mário Garneiro, que para eles não fazem mais tanto sentido. Então ele vai vendendo aqueles conjuntos separados que eles têm e estão com foco maior em quê? Em ter o poder de ter realmente o empreendimento, de ser o dono daquele empreendimento, óbvio, e ter uma relevância grande e mandar nele. E trazer resultado, trazer retorno, não ter disputa, competição. Então a ideia do HGRE realmente é uma ideia, uma estratégia ambiciosa. Tá? Então, aos trancos e barrancos, com vários ativos que não fazem sentido, quase que desde do nascimento do fundo, né, da constituição do fundo, que é um fundo antigo, tá? É um fundo de quase 10 anos de idade já, quase 10 anos de constituição. É macaco velho no mercado. Macaco velho. Então, aos trancos e barrancos, vem trazendo resultado, vem trazendo retorno, já vendeu, se eu não me engano, mais de 80 ativos ali dentro, ativos eu digo dentro de conjuntos, salas e tudo, e tem um case ali muito claro. O gestor não está, satisfeito com o fundo, e por isso o grande case foi o Torre Martiniano. Então, eles tiveram uma estratégia bem clara no Torre Martiniano, que é o quê? Eu vou comprei um empreendimento num preço bom. Eu vou esvaziar aquele empreendimento, fazer uma reforma, que a gente menciona muito, que é manutenção, fazer o retrofit. Dessa maneira, eu vou conseguir agregar valor naquele empreendimento e consigo locar ele muito bem. Foi isso que a gestora ela quis fazer e é isso que ela está fazendo. Perfeito. Só que porém, ela não sabia que no meio desse processo ia ter a pandemia. Enfim, isso é uma coisa do acaso. Ocasionalidade. Assim, não tem o que falar, né? É uma ocasionalidade, foi realmente uma situação do acaso, deu uma atrasada naturalmente, né? E eles mesmos tiveram que atrasar um pouco por conta da demanda de slides naquele momento, né? Mas eles deram uma atrasada no projeto. Tá saindo agora, vai sair em março de 2022, certo? A expectativa pelo menos é essa, mas como a gente visualiza, né? Que aconteceu essa situação, foi uma opção da própria gestora realmente ter 100% de vacância nesse empreendimento para fazer aquele retrofit, fazer aquela manutenção e conseguir agregar mais valor ainda, conseguir alocar melhor e ter alguns contratos até mais cheios, eu diria assim, né? Porque você vai ter as slides completas ali e aí você loca melhor. Exato. Né? Para alguém que quer 30% do empreendimento, 40%, 50%. Então essa foi a estratégia do HGRE. Infelizmente veio acontecer no meio da pandemia. Mas esse é o grande case, né? Esse é o grande, assim, case mesmo de destravar o valor dentro do HGRE. Hoje é um fundo que está rodando com a vacância alta, está rodando com a vacância ali na casa dos 25%, aproximadamente 24%, 25%, né? E boa parte está relacionado realmente ao caso do Torre Martiniano, que foi uma vacância, vamos dizer assim, que eles próprios optaram por ter, sim. Foi uma decisão deles, né? Mas infelizmente veio a pandemia. Então, esse Torre Martiniano é o caso de realmente destravar o valor do fundo. Conseguir agregar um dividendo maior, conseguir distribuir um rendimento maior. Porque, veja só, quando você tem um imóvel que está vago, você deixa de receber receita, mas você tem que pagar despesa. Né? Uma despesa que não seria a sua, a despesa seria do inquilino. Exato. O IPTU, né? E o condomínio. O condomínio, exato. Os custos que o imóvel gera, naturalmente. Então tipo assim, a dose dupla, né? É ruim, dose dupla. Dose dupla. Dose dupla. Então, tá sendo um carrego difícil, tá sendo um carrego complicado. Mas o HGRE tá num momento de reestruturação muito grande. Ele tem a intenção realmente de terminar essa obra o mais rápido possível e conseguir locar e dessa maneira conseguir destravar valor. É um fundo que está realmente sendo negociado ali a preço de banana, o HGRE também. Inclusive, recentemente teve umas altas bem fortes aí, 4%, 7%, porque realmente o institucional está começando a entrar visualizando que está muito barato o fundo, né? As suas slides, o institucional está começando a entrar, que está vendo que está muito barato. Então, um deles é o caso do HGRE. Tem um potencial muito grande de destravar. Se consegue alocar esses dois empreendimentos, o Paulista Star e o Torre Martiniano, nossa,
o fundo já consegue trazer um valor muito grande ali. A gente, no último prospecto definitivo que eu dei uma olhada, tá? A tendência, assim, a estratégia, né? A expectativa do HGRE era sair do patamar de 0,69 para ir para um patamar de 0,90. Olha o acréscimo que ia ser grande. Potencial grande. Potencial grande. Então, turma, basicamente foi isso, tá? Basicamente, na verdade, um vídeo bastante longo, mas certamente com bastante conteúdo para todo mundo que ficou aqui até o final. A gente falou bastante sobre o segmento de lajes corporativas e trouxe para vocês aqui, de fato, 3 oportunidades dentro do mercado de fundos imobiliários, dentro do segmento de lajes corporativas, tá? Então dá uma olhada com carinho nesses 3 fundos, no PVBI, no JSRE e no HGRE, porque são fundos de extrema qualidade, com excelentes ativos, alguns, é claro, com algumas questões específicas, mas nada que não vale a pena você dar uma analisada e uma estudada mais a fundo em cada um desses fundos. Recomendo a todos que leiam os relatórios gerenciais, tá? Acho que vale a pena dar uma passada, dar uma olhada, e foi basicamente isso. Se você gostou desse quadro novo que a gente está fazendo aqui, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você gostou mesmo, tá? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, porque certamente isso vai ser muito importante para a gente. E deixa aqui também nos comentários o que é que você acha, o que é que você espera para esse quadro aqui nos próximos vídeos, tá? Foi um prazer fazer esse primeiro encontro aqui para vocês. É isso aí. O intuito realmente disso aqui é trazer mais conhecimento para que dessa maneira vocês consigam receber dividendos, consigam receber rendimentos de maneira consciente, todos os meses, e assim alcançar a sua tão sonhada independência financeira. Então vamos junto, é dessa maneira que você vai conseguir receber dividendos e rendimentos de maneira consciente. Valeu, turma, até a próxima!